Vamos lá, pessoas! Meu paciente grave, ele é crítico, e aí fez gasometria. Nossa, ele está apresentando aqui uma alcalose originária do metabolismo. Ou está apresentando uma acidose do metabolismo. São possibilidades. E aí os tratamentos vão acontecer de acordo, tá, com essas manifestações, de acordo com o que está provocando. E claro, tentando ver a origem dessa ocorrência, por que isso está acontecendo, para tratar da melhor forma. Mas não se esqueçam, alcalose e acidose podem ser metabólicas, mas podem ser também respiratórias. O sistema respiratório também influencia. Então, bora ficar aqui comigo. Vamos ver o que o sistema respiratório faz, hein? Vamos ver, vamos ver. Quando a gente fala aí de acidose e de alcalose, não só do metabolismo, mas essa alteração do pH também pode surgir no sistema respiratório. E a gente tem que a acidose respiratória, a alcalose respiratória são provocadas pela alteração direta na expiração do dióxido de carbono, nessa expiração, devido a alguma alteração, devido a algum distúrbio pulmonar, ou devido à loucura do seu professor que manda vocês fazer esse trem. Ou seja, se alguma alteração pulmonar está diminuindo a sua frequência respiratória, está diminuindo a sua ventilação, seu nível de ácido ele vai diminuindo, o seu pH sanguíneo vai diminuindo, fazendo seu sangue ficar ácido, porque você acumula muito ácido. Agora, se por alguma alteração seu sistema nervoso central está alterado, ela tem um distúrbio de hiperventilar, você vai liberar muito mais ácido, muito mais dióxido de carbono e o seu sangue vai ficar básico. Tá? Então, tirando esses distúrbios, essas alterações acontecem só quando seu professor manda. Fala assim, faz isso outro. Aí vocês vão fazer, meu professor mandou, eu faço. Cuidado, hein? Vai nessa não, hein? Senão você capota, eu quero ver. Vocês vão falar que a culpa é minha. Ó, todo e qualquer processo que vocês desenvolverem é de inteira e única responsabilidade de vocês. Eu estou aqui na minha casa, eu não estou vendo o que vocês fazem para me justificar enquanto profissional responsável. Não estou mandando você fazer nada, mas é interessante para você estudar, para você perceber o que acontece com o paciente. O que muda no paciente quando existem essas alterações dos níveis de dióxido de carbono. Então, bora prosseguir aqui, ó. Vamos continuar. Acidose e alcalose respiratória. Quando a gente fala de acidose, o que está provocando a acidose respiratória? Ou seja, o que está aumentando aí o nível de gás carbônico no sangue que não está saindo do organismo? Insuficiência respiratória. Não está respirando, tem alguma obstrução, pneumonia, embolia, pneumotórax, SARA, DPOC. Ou seja, ele não excreta, ele não consegue. Tem paralisia respiratória, tem alguma depressão no sistema respiratório, como AVE, obesidade mórbida, apneia, e a ventilação insuficiente ou incorreta. Qualquer alteração que faça uma diminuição da função respiratória provoca acidose. Agora, quando existe hipóxia, quando existe ali asma, atelectasia, quando tem alguma cardiopatia, pneumonia, fibrose, hiperventilação por ansiedade, histeria, quando tem quadro de febre, oxigenação, estimulando excessivamente o centro respiratório, tá? E pode ter por meningite, alguma sepse, tá? Alguma infecção hepática, algum estado hipermetabólico, uma anemia, delírio, febre, exercício físico, você pode aumentar a excreção de gás carbônico, você pode aumentar a ventilação, provocando uma alcalose. São condições que levam à alcalose. Acidose respiratória vai ocorrer por uma diminuição da frequência respiratória ou, claro, do volume que é ventilado. Ele pode até manter a respiração normal, só que ele respira pouquinho, hipoventila. Tipicamente em razão de alguma condição iatrogênica, pulmonar ou do próprio sistema nervoso. Principalmente por alguma modificação que ocorre nesse processo ventilatório. A acidose respiratória, ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é o que vocês fizeram, tá? Pode ser aguda ou crônica e é assintomática, mas a forma aguda ou mais grave
provoca aí cefaleia, confusão, provoca tontura. Segura a respiração pra você ver. Segura, trava aí. O que você vai fazer? Segura. Aí você vai começar, você vai ter uma lipotímia. Os sinais vão incluir tremores, abalos mioclônicos de Asterix. O diagnóstico é clínico. É claro que, ó, de novo, gasometria e eletrólitos. E a causa, ela é tratada e, em geral, aumenta a administração de oxigênio e pode ser empregada a ventilação mecânica. Administra o O2, administra o oxigênio e, claro, trabalha com ventilação mecânica para regular esse nível de ácidos dentro da respiração. Agora, em se tratando de função respiratória, pode ser que exista alcalose. Quando você hiperventila, é o aumento da frequência respiratória, ela vai acontecer, ou quando o volume ele aumenta, quando você coloca para fora. Quando você fez isso, a alcalose pode ser aguda ou crônica, sendo que a forma crônica é assintomática, mas a aguda é o que você fez ali, ó. O que rolou com você, ó? Olha lá, ó. Tontura, confusão. Você pode ter tido até uma parestesia, uma cãibra e a bonitona aqui, ó, síncope. São possibilidades de ocorrência. Os sinais vão incluir hiperpneia ou taquipneia e alguns espasmos cardopodal, tá? Alguns espasmos carpopodal, das alterações dos dedinhos. O diagnóstico é clínico e através, claro, das avaliações de gases e eletrólitos, nós vamos chegar neles, vou falar deles, e o tratamento vai para a causa. O tratamento vai ser direcionado para o que está provocando. O que está levando a esse aumento da frequência? O que está desenvolvendo esse hiperventilar? Então é feito o tratamento disso. Então a função respiratória pode provocar. Vocês provocaram as formas agudas, tanto de acidose quanto de alcalose. As alterações do equilíbrio, as alterações desse equilíbrio ácido básico, podem produzir modificações importantes no metabolismo. Podem produzir modificações importantes no corpo. E aqui, ó, algumas modificações. Quando esse equilíbrio ácido básico ele está alterado, pode aumentar a resistência vascular dos pulmões, pode reduzir a resistência vascular sistêmica, pode gerar, sei lá, uma hipotensão, pode alterar uma atividade elétrica do próprio coração. Vocês podem começar a ter arritmia, então toma cuidado. Podem ter alterações da contração do miocárdio. Às vezes o miocárdio está bonitinho e começa a alterar, contrai menos ou contrai muito mais rápido. Pode modificar a atividade elétrica do sistema nervoso central. Sei lá, a pessoa pode ter uma convulsão, pode ter uma síncope, tá? Pode ter alteração significativa. Muda a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela passa a transportar menos O2, ou passa, tá, a não transportar. Modifica a resposta de alguns agentes químicos, endógenos e exógenos, como por exemplo hormônios, algumas drogas vasoativas. A alteração ácido básico pode modificar função hormonal, função de algumas drogas para trabalhar em quadros de hipotensão, de hipertensão, de insuficiência cardíaca. Podem, são possibilidades. Os desvios importantes de pH, eles vão ocorrer em intervalos de tempo curtos que são mal tolerados e podem ameaçar a vida. Quando tem uma alteração de pH muito intensa, muito rapidamente, é que tem comprometimento. Porque as alterações crônicas, aquela lenta e gradual, o corpo vai se adaptando da melhor forma até que não tem mais jeito. Mas agora, quando a alteração é aguda, pode ser grave. Pacientes que permanecem em acidose severa e prolongada, uma acidose por muito tempo, morrem em estado de coma. Então eles vão a coma e morrem. E pacientes que permanecem em alcalose severa por muito tempo, morrem tendo aí convulsões e lesões neurológicas irreversíveis. Ou seja, perceberam, né? Se tiver acidose severa ou se tiver alcalose severa, o óbito é o mesmo, morre do mesmo jeito. Só que aí ele tem que escolher. Ou se for acidose, ele vai ter coma e vai a óbito, ou ele vai ter convulsão e lesão e vai a óbito. Ou seja, tem que controlar o nível de ácidos e básicos do organismo. Tem que fazer um controle adequado. O metabolismo celular vai produzir ácidos que são liberados de uma forma contínua na corrente sanguínea e precisam ser
neutralizados para impedir essa variação de pH. O principal ácido é o ácido carbônico, um ácido instável, que tem aí a propriedade de se transformar em dióxido de carbono. O dióxido ele é transportado pelo sangue e é eliminado pelos pulmões, enquanto o excesso de água é eliminado pela urina. Então o nosso organismo produz ácido constantemente. Por isso que ele tem que ser colocado para fora para manter o... Para manter o quê? Ah, tá. Achei que vocês não estavam escutando. Para manter o equilíbrio. Agora, as bases. A principal base que nós temos é o bicarbonato, para equilibrar, que é produzido pelo metabolismo de células em combinação, tá, pelo dióxido de carbono e água. As demais bases, aí vem fosfato, proteína e hemoglobina. E essas bases, elas não atuam livremente no corpo, mas vão estar associadas a ácidos com a mesma natureza química, com a mesma condição química, com os quais eles vão formar pares ou duplas de substâncias denominadas tampão, tudo distante de equilíbrio, com a finalidade de impedir variação brusca de pH. Ou seja, vai estar lá um casalzinho, o bicarbonato de bracinho dado com o dióxido de carbono. E aí onde vai o dióxido, vai o bicarbonato, 1 para 1. Isso tem modificação no pH? Agora, se o bicarbonato dá rasteira no dióxido, e se o bicarbonato fala assim, dióxido, eu não te quero mais, vou embora, e ele fica sobrando, fica excessivo, aí provoca alteração no pH. Aí provoca uma alteração nas bases, aumenta as bases, fazendo com que o sangue fique alcalino. Agora, se o bicarbonato diminui e vai embora todinho, aumentando o ácido, o sangue vai ficar ligeiramente ácido. Então, normalmente com o tampão químico, eles caminham sempre da mesma forma. Nosso corpo vai trabalhar com esse equilíbrio, realizando aí as compensações dessas alterações, dessas oscilações que surgem. Cada alteração, cada modificação provoca mudanças nos metabolismos, nos mecanismos compensatórios de uma forma automática, fazendo com que o sangue volte ao normal. Provocou alcalose respiratória. Aí o metabolismo entra em ação para fazer acidose. Provocou uma acidose do metabolismo. Aí a respiração vai se tornar mais alcalina. Em geral, o sistema respiratório compensa os distúrbios metabólicos, enquanto os mecanismos metabólicos compensam os respiratórios. Então, seu corpo está lá bonitinho. Aí o seu sangue começa a sofrer modificação do pH pelo metabolismo. O seu sangue começa a ficar mais ácido. O que o seu respiração vai fazer? Para fazer o quê? Diminuir o pH do sangue, para tirar o excesso de ácido. Ah não, seu metabolismo está fazendo ficar mais básico. O que seu respiratório vai fazer? Vai diminuir a frequência para reter mais gás carbônico para equilibrar o ácido. E a mesma forma ao contrário. Você está hiperventilando, você está diminuindo a concentração de ácidos, aumentando as bases, aí o seu corpo já trava a produção de bicarbonato. Fala assim, não vou produzir bicarbonato, não. Já está muito básico o sangue. O contrário também acontece. Quando você está ventilando um pouquinho, aumentando a acidez do sangue, o seu metabolismo começa a liberar uma grande quantidade de bicarbonato para neutralizar essa acidez. Então eles sempre trabalham de forma aos pares, compensatórios. Inicialmente os mecanismos compensatórios, eles podem restaurar, eles podem restabelecer o pH próximo do normal. Logo, se o pH do sangue se alterou significativamente, é claro que se o pH do sangue se alterou demais, muito, significa que o corpo não está conseguindo compensar. Se o sangue ficou extremamente ácido, significa que o corpo não conseguiu restabelecer essa função. E nesse caso, nós precisamos de intervir, aí o médico vai fazer a pesquisa adequada para saber qual a alteração que está acontecendo, qual modificação que está surgindo, para entender melhor qual é a forma de tratamento que vai ser empregada. Então, quando o corpo ele não consegue equilibrar novamente por conta própria, aí vem a intervenção clínica, aí vem a intervenção médica. Por isso que é importante fazer o estudo da gasometria e dos íons que estão em circulação no sangue. Até daqui a pouco!